Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as dores da região cervical e as cefaleias, as enxaquecas, as dores da região do crânio. É muito importante que você saiba que esses desconfortos, eles têm uma causa primária por trás disso tudo. Só que eles podem sofrer influências de diversas áreas do nosso corpo. O nosso corpo, ele trabalha em toda uma conexão de sistemas, né? Então a gente tem, por exemplo, os nossos órgãos, o tecido musculoesquelético, a gente tem, por exemplo, né, a parte neural que conecta todo o nosso corpo. Então isso tudo vai interferindo outras regiões à distância. Mas a gente tem que saber, tem que entender que existe uma causa realmente por trás do sintoma. Quando você fala dessa forma, é muito interessante porque quando chega o paciente no consultório e você começa a abordar ele em relação a dor de cabeça, enxaqueca, sempre tem um contexto que envolve a parte intelectual. Essa parte intelectual, quando a gente fala, o Dr. Hammer, que foi o criador da nova medicina germânica, ele descrevia como autodesvalorização intelectual. É muito difícil você conseguir entender isso. Porque como que uma pessoa chega no seu consultório e ela é CEO, ela é chefe de uma empresa, ela é presidente, ela é muito bem sucedida a nível financeiro e intelectualmente, ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e como é que você vira uma pessoa dessa e fala assim, você tem dor cervical, enxaqueca, porque você vive ou viveu um conflito de autodesvalorização intelectual? É muito forte isso, né, Fabrício? Só que o que as pessoas não conseguem entender é que quando a gente fala de autodesvalorização intelectual, uma incapacidade intelectual, uma sensação de você não teve uma ideia suficientemente capaz para resolver uma situação, nesse momento, como eu já vivenciei isso, uma situação onde às vezes você se sente desprovido de inteligência naquele momento. Você não tem ali a capacidade para conseguir resolver aquela situação. Isso é uma autodesvalorização intelectual. Só que o grande detalhe é que não é nesse momento que vem as dores, a enxaqueca, a dor cervical, que você vai ter torcicolo, não é nesse momento. Quando você vai sentir a dor, é quando você soluciona isso. Quando você vive uma situação assim, se sente incapaz, seja no seu trabalho, seja em casa, seja em alguma situação, seja, por exemplo, eu atendendo um paciente onde eu estou ali quebrando a cabeça, tentando resolver o problema, não consigo, e aí me coloca uma carga onde eu tenho que salvar aquele paciente, tenho que resolver aquele problema. Às vezes atendendo um familiar, por exemplo, um amigo, você fala assim, não, eu tenho que gerar resultado, eu tenho que resolver, você não consegue dormir, você fica pensando, será que o cara melhorou, será que não melhorou? Isso é uma autodesvalorização intelectual. E aí quando a pessoa te manda mensagem assim, rapaz, aquele atendimento que você fez comigo foi fantástico, a minha enxaqueca desapareceu, o meu torcicolo desapareceu, minha dor, parece que você tirou com a mão. Isso eu já ouvi várias vezes de paciente. E quando você, então, vivenciou um estresse de autodesvalorização e recebe uma mensagem dessa, essa é a solução. Nesse momento você pode começar a apresentar dores, você pode começar a ter sintomas. E aí o grande detalhe é quando o paciente fica revivendo isso constantemente. Imagina uma pessoa que a todo momento ela quer ser o melhor na profissão dela. Ela não se permite errar. Ela quer ser perfeita. Uma pessoa que às vezes é centralizadora, que ela tem que ser o centro das atenções, ela tem que ser inteligente o suficiente. Então quando ela tem que só ela, nesse momento, ser inteligente, ser capaz, ela fica centralizando, ou ela quer ser perfeita, nesses casos, muitas vezes ela começa a ter enxaqueca recidivante, todo mês tem enxaqueca, todo dia tem enxaqueca, gasta muito dinheiro com remédio, faz inúmeros tratamentos e não vai na causa do problema. Precisa entender que o corpo ele tem o seu programa biológico, né? Isso, a natureza ela foi muito sábia. Quando nós entramos em um conflito de estresse, nosso corpo ele tem uma fisiologia especial, né? A gente tem nossa fisiologia basal do nosso corpo, o nosso equilíbrio, a nossa alostase, o nosso corpo está sempre ali trabalhando num equilíbrio, uma normotonia. Só que quando nós vivenciamos esse estresse, o nosso corpo entra numa fisiologia especial. E agora a demanda, ela é diferente. Por quê? Porque aquele tecido agora, biologicamente, ele tem um sentido de alterar a sua fisiologia para suportar aquela situação. E depois disso, a conta chega, né? Igual quando a gente for, como se fosse uma musculação, a gente malha, a gente tem a fadiga momentânea, né? Que faz parte do metabolismo do sistema muscular, porém, depois disso é que a gente vai sofrer aquela inflamação, aquela dor, aquele calor na região do músculo. Ou seja, o nosso corpo ele trabalha nessa polaridade, né? E isso serve, isso tem um sentido biológico por trás disso, para nos tornar mais apto aos novos conflitos de estresse que a gente vive.
E essas valências, Fabrício, são muito importantes porque quando a pessoa consegue entender que quando você está na academia, fazendo treinamento, você está ali melhorando a força, a resistência, a potência, enfim, você está fazendo um treinamento físico de uma forma adequada, fazendo uma periodização com o educador físico, um profissional capacitado. Quando você está fazendo esse tipo de treinamento, você está melhorando o seu sistema músculo-esquelético. Só que para isso você tem que ter inflamação. Você tem que ter, vai ter dor muscular tardia. 2 dias depois você vai começar a sentir dor. Se você fizer um treinamento muito extenuante, como um treinamento excêntrico, que às vezes é um pouco até mais do que a capacidade que você consegue de aguentar aquela carga, você vai ter muita dor muscular tardia. E as pessoas não conseguem entender que essa dor, né? As pessoas conseguem entender que essa dor ela é boa. E quando você tem uma dor que não veio de atividade física, é uma dor ruim. Mas a gente não consegue entender o que causou isso. Quando a gente está falando do pescoço, do crânio, a gente tem que abordar a parte intelectual, que é o principal conflito. É a principal situação, mas não é só isso. Vou te dar um exemplo. Existem dores que não ocorrem no pós-estresse ou no pós-treinamento. Tem uma dor que você sente uma dor em pressão, como se fosse um capacete pressionando a sua cabeça. Isso aconteceu comigo. Teve uma vez, em 2015, 2016, que eu estava dirigindo, indo para minha cidade natal, que é lá em Goiás, mais de 1.200 quilômetros da cidade ao qual eu resido agora, e eu estava dirigindo, Fabrício, eu nunca tinha dirigido na vida assim, um período muito longo, não gostava de dirigir, na verdade até hoje eu não gosto de dirigir, eu prefiro andar de moto, por exemplo, do que andar de carro. Então eu estava dirigindo, estava eu e minha esposa, ou seja, eu não estava só com a minha vida na minha mão, eu estava com a da minha esposa também, eu estava com uma responsabilidade muito grande, e naquele momento eu estava dirigindo, saí de manhã e optei por ir direto, então eu ia dirigir mais de 14, 16 horas direto, e eu comecei a dirigir à noite. E aí pra mim o medo foi muito grande, eu já tava com medo de acontecer alguma coisa. Então a gente fala muito que a dor que eu senti, que era uma dor em pressão na nuca, uma dor no fundo dos olhos ali, mas não era uma dor que ficava latejando, aquela dor incapacitante, era uma dor que eu sentia como se fosse algo pressionando os meus olhos e pressionando a minha nuca. E essa região da nuca, ela tá muito associada com uma insegurança. No meu caso é exatamente o que eu estava sentindo, ou o que nós chamamos de medo na nuca. É um medo que vem por trás, que eu não consigo identificar de onde ele vem. E esse medo, para gerar a dor que eu estava sentindo, ele tem que ter um sentimento de incapacidade, de autodesvalorização, que entra a parte músculo-esquelética, ou seja, a parte de osso do crânio, a parte cervical, todo o sistema crânio-cervical, ele tem que ter relação com o sistema de incapacidade, de autodesvalorização, de inferioridade, de não me sentir apto. No meu caso, eu não me sentia apto a dirigir esse percurso tão longo. Então eu senti muita dor na nuca, dor no fundo dos olhos. Quando eu cheguei até na minha cidade, foi chegar na casa do meu pai, ele já chegou me recebendo, deu um abraço nele, na minha mãe e tal. Quando eu sentei para tomar um café, cara, antes de beber qualquer coisa, uma água, nada, já comecei a sentir uma dor pulsante na nuca, dor no fundo dos olhos, começou a apresentar muitos sintomas, eu comecei a ter febre. E o que significa isso pra gente, Fabrício? Cara, muito legal você ter relatado isso, né? Você passou por um programa biológico e agora você está entrando no que nós chamamos de pós-conflito, né? Que é a fase de inflamação do corpo. E aí vale a pena ressaltar que nessa fase o corpo ele está inflamando, ele está aumentando a sua temperatura corporal para que os micro-organismos possam atuar e ajudar nesse processo. Então é interessante que quando a gente estuda, né, essa interpretação 360, toda essa parte da biologia, a gente entende também que os micro-organismos eles não causam, eles participam de processos biológicos, né? Então, mas isso eu vou deixar para um próximo assunto, mas é interessante a gente colocar. Então, você viveu todo esse programa biológico, agora você está resolvendo isso, né? Normalmente essa parte é uma parte onde tem um aumento dos fluidos corporais, né? Então por isso também essa questão do sentir pulsante, né? Vale a pena colocar aqui que uma das causas também da dor de cabeça é que quando nós entramos nessa fase inflamatória, há um edema a nível cerebral, a qual, né, o Dr. Hammer colocava como foco de Hammer. Então, quando esse foco de Hammer ele é muito grande, você começa também a sentir essas dores de cabeça pontuais também, né? Então, é outro fator que pode potencializar as dores de cabeça. E é interessante também falar isso, por quê? Porque a gente tem estratégias para modular essa dor de cabeça, né? Então, por exemplo, se eu tomo um banho muito quente na cabeça,
né, eu posso aumentar esse edema, essa inflamação, né? Então, uma das estratégias que usava-se era a bolsa, né, fria de gelo, por exemplo, na região, para você diminuir, causar essa vasoconstrição e diminuir um pouco também dessa inflamação, dessa dor, desse sintoma. Então, são estratégias que a gente pode usar, né, para trabalhar a dor, né, do meu paciente. E esse detalhe que você colocou é muito interessante, porque quando a gente aborda os focos de Hammer, por exemplo, o que o Dr. Hammer mostrou é que cada área do cérebro, ou seja, lá dentro do seu crânio tem o seu cérebro ali, cada parte do cérebro, ela controla um órgão específico. E ele mostrou, ele foi um pouco além, que a primeira lei biológica, ele conseguiu mostrar que quando você vivencia um estresse inesperado, dramático ou vivenciado em solidão, ou seja, ele não tem que ser os três, mas se você vivenciar algo inesperado, dramático ou em solidão, você ativa programas biológicos, igual no meu caso. Eu tive um programa biológico de insegurança, de medo na nuca e comecei a ter uma pressão na nuca e no fundo dos olhos. Ok, quando você vivencia isso, automaticamente você ativa uma área no cérebro, um órgão e essa emoção específica e esse conflito biológico. E isso é simultâneo, isso ocorre automaticamente. Um detalhe para você entender como seria, por exemplo, uma comparação entre o estresse emocional, né, que seria da parte biológica, dessa forma, descrevendo dessa forma. A gente não traz muita parte emocional, porque as pessoas confundem muito, né, Fabrício? Então a gente traz muito o termo biológico. Esse conflito biológico comparado ao conflito psicológico. Imagine que você está num show de um cantor que você gosta muito, você foi sozinho. E lá nesse show, você saiu da sua casa, igual eu, tenho uma filhinha, saí de casa, falei com a minha esposa, falei assim, tá tudo bem, então estou indo lá pro show, beleza. Aí chego lá no show, Fabrício, recebo uma ligação da minha esposa que a minha filha tá no hospital passando mal, tá, sei lá, com diarreia, tá desidratada. Automaticamente, aquilo é um impacto inesperado, dramático, dependendo da intensidade, e mesmo naquela multidão de pessoas, ele foi vivido em solidão. Não tem ninguém que eu conheço ali que possa me ajudar. E aí imagina que eu chego em casa, minha filhinha tá com um pouquinho de febre, e aí eu saio, vou pro show, aí chego lá no show, recebo uma ligação que ela foi pro hospital. Ou seja, naquele momento, nesse exemplo aqui, aquilo já pode não ser algo inesperado, porque eu já esperava que ela estava tendo uma febre que poderia acontecer dela ir pro hospital. Nesses casos, é uma grande diferença entre a parte biológica, que é inesperada, dramática, ou vivenciada em solidão, na solitude ali, onde você está sozinho recebendo aquele impacto. Então imagina lá, nesse exemplo que eu dei lá, eu posso às vezes estar eu e minha esposa e aquele seu impacto solitário para mim. Pode ser uma notícia, por exemplo, da minha mãe, que não tem nada a ver diretamente com a minha esposa, e aquilo causar um sintoma em mim. Então essas três nuances, elas são importantes para compreender e entender o que são os conflitos biológicos, que são situações inesperadas. Imagina você nadando no fundo do mar e se depara com um tubarão. Você não tem como pensar o que você vai fazer, você só vai agir. Tem pessoas que vão desmaiar, tem pessoas que vão tentar lutar com o tubarão, não sei. Tem pessoa que vai tentar nadar, vai tentar fugir. Então dependendo de cada um desses sintomas, você vai ativar um programa biológico, vai ativar uma área no seu cérebro específica, uma emoção específica e um órgão específico. E em contrapartida, quando a gente fala de conflitos psicobiológicos ou psicológicos, a gente começa a entrar nessas situações onde você, nesse mesmo exemplo da minha filha, eu já sei que ela está no hospital. Cheguei lá, aí os médicos, inclusive às vezes é um médico amigo meu que eu conheci, falou assim, não, Denis, fica tranquilo, a sua filha está muito bem, está passando bem, ela só vai ficar aqui tomando soro mais uma semana. Aquela uma semana eu também posso ter sintomas, mas agora eu já sei qual é o problema, já espero aquilo ali. Então agora são conflitos psicológicos. Só que o psicológico ou psicobiológico, ele pode retroalimentar o biológico e vice-versa. Agora eu psicologicamente eu vou ficar estressado porque a minha filha ainda está no hospital, eu ainda estou preocupado com ela ali. Então essas nuances são boas para a gente começar a entender o que é uma situação inesperada, dramática ou vivenciada em solidão e o que é um conflito psicológico. Isso é muito importante porque os pacientes sempre confundem um pouquinho, principalmente quando começam a falar de somatização e que não tem nada a ver com a parte da interpretação 360 graus, onde a gente consegue colocar a informação que foi realmente a causa do problema, aquele start inesperado, aquele momento que foi lá o tubarão nesse exemplo que eu dei aqui, qual foi aquele impacto que foi realmente inesperado, dramático ou vivenciado em solidão que fez você ativar tudo isso. E nesse exemplo que o Fabrício deu da enxaqueca causada pelos focos ali, foi que o Dr. Hammer, o criador da nova medicina germânica, das 5 leis biológicas, ele conseguiu mostrar que essas regiões cerebrais, numa determinada fase, ela edemacia. E nesse processo que ela incha, eu posso ter enxaqueca.
Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: a mesma mente que ela cura, ela te adoece. Né? Então a gente tem que entender que nós temos o nosso corpo mental e o nosso corpo supramental, né? Ou inconsciente. Esse inconsciente é onde está armazenado os nossos programas biológicos, né? Vindo de toda a filogênese, ou seja, da evolução da natureza, presente nos mamíferos, nos répteis, ou seja, eles têm programas de sobrevivência, do instinto, né? Aqueles animais, eles precisam sobreviver ao meio. Né? E como que isso acontece? Através desses programas que a natureza sabiamente, né, colocou para a gente poder sobreviver. Só que a nossa mente humana, ela foi desenvolvida e a gente tem o poder pensante. Esse poder pensante, de acordo com as nossas crenças, né, as nossas experiências de vida, tem as nossas percepções. Né? Então, eu percebo o mundo de uma forma, o Denis percebe de outra e você de outra. Né? Ou seja, cada um reage mentalmente, né, às diversas circunstâncias da vida. Então a gente precisa entender, quando a gente vai atender um paciente, trabalhar com esse paciente, né, a gente trabalha sempre de uma forma muito individual. Né? Aquele paciente é um ser exclusivo, né? Não existe outro dele. Né? É uma digital. Né? Por quê? Porque aquele paciente, ele tem as experiências, ele tem as necessidades emocionais dele, ele tem as crenças dele, né? Ele tem tudo aquilo que fez ele reagir daquela forma. Então, uma das formas, né, uma das questões que a gente aborda no paciente, né, uma das características do tratamento é o não julgamento do paciente. A gente não pode nunca colocar o nosso olhar, né, na doença do paciente, no sentido do paciente. Não, aquilo ali é dele e aquilo ali tem que ser tratado com muito carinho. Né? Por quê? Porque é uma reação biológica daquele indivíduo frente ali a todas as experiências, crenças que ele tem de vida. E quando a gente fala de crenças, a gente tem que analisar o paciente nessa forma integralizada dele, mas a gente tem que perceber que a percepção do indivíduo modifica a realidade. Então, quando você pega uma pessoa que ela vê uma situação, não sei se você já viu aquelas imagens onde você vê uma bruxa, aí o outro vê uma princesa, um vê um sapo, um vê um coelho. O que é isso? É a sua percepção do ambiente. Aquela imagem ali é um ambiente e você está conseguindo enxergar de uma forma diferente do que o Fabrício, do que eu. Então, mediante a minha percepção, eu vou ativar programas biológicos especiais de sobrevivência. Quando a gente traduz isso, por exemplo, para a neurociência, eles descrevem isso como programas de ações. É a mesma coisa. Nada mais é que liberação de hormônio, neurohormônio, neurotransmissor, substâncias químicas, mediante aquele estresse que você está vivenciando. Só que existe o estresse de cada parte do corpo. O estresse que nós estamos abordando agora, que é da parte crânio-cervical, ele vai estar envolvendo principalmente o intelecto. Não é só isso, mas é o principal. Só que quando você entende que cada parte do seu corpo tem um estresse específico, ou seja, tem um estresse do estômago, tem um estresse da pele, aí tem um estresse da pele lá do tornozelo direito, tem um estresse da pele lá da perna esquerda, da mão, tem um estresse da próstata, tem um estresse do ovário. Cada parte do seu corpo responde a uma emoção específica. E quando você consegue entender isso, quando você consegue encaixar o sintoma que o paciente tem para compreender que fase que ele está passando, você consegue ser mais efetivo no seu consultório. Você consegue, de fato, ajudar pacientes, curar pacientes, possibilitar a cura, fazer com que ele tome um caminho, uma direção que seja uma solução para que ele possa se curar. E doenças, Fabrício, que eu já tive inúmeras no consultório, doenças que não tem cura na medicina clássica, né? na saúde de um modo geral clássica, é que a gente vê. E a gente consegue gerar resultados para essas pessoas. Só que para isso a gente tem que entender um pouquinho que não adianta só saber o conflito. Não adianta só saber, isso é uma autodesvalorização intelectual, isso é um conflito de incapacidade intelectual. Você tem que entender que a maioria das vezes existe uma história por trás. E essa história por trás, ela tem conotação com situações da sua infância, que moldam a sua percepção de mundo. E que às vezes eu preciso desconstruir essa percepção de mundo para a pessoa começar a enxergar aquilo de uma forma diferente. Muitos pacientes, às vezes, têm uma construção de uma pessoa ideal, como por exemplo um pai, e às vezes ela não consegue sair daquilo ali. Ela continua vivenciando aquele mesmo padrão de comportamento que ela aprendeu culturalmente lá com o pai dela. Às vezes a gente fala muito de crenças limitantes. Imagina uma crença limitante, é clássico isso daí, até hoje a gente consegue rir disso, né? Que é o famoso manga com leite. Isso pra gente é risório, né? Você vai dar gargalhada disso. Só que para as pessoas na época aquilo era perigoso. A pessoa poderia ter uma enxaqueca por causa daquilo. De imaginar que ela poderia comer aquilo e passar mal. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, eu tive paciente com inúmeras crenças que, se você for julgar,
Você fala assim, isso é um absurdo. Pessoas, por exemplo, que falam que pega diarreia sentando no vaso. Sair no frio, você entorta o rosto. Um monte de situações, Fabrício, que não faz o menor sentido quando a gente analisa a nível biológico. E quando você dá a informação correta para o paciente, quando ele consegue entender qual é a causa do problema, ele se cura de uma enxaqueca, ele se cura de uma cervicalgia, ele mesmo tendo uma hernia de disco na cervical, que está comprimindo um nervo, que está irradiando para o braço, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. E principalmente também quando ele começa a entender que não é só a parte biológica. A gente tem os sintomas físicos também, onde a gente trabalha muito bem com as técnicas manuais da osteopatia. Fabrício, explica pra gente um pouquinho mais como que funciona a osteopatia no consultório. Como é que a gente aborda um paciente que chega com enxaqueca, que chega com dor cervical? Se a gente for olhar a osteopatia, né, e a nova medicina germânica, a gente consegue fazer muita relação entre os seus autores. Porque eles estudaram a complexidade do corpo, olhando também essa forma integral, esse sistema por trás de todo o nosso corpo humano. Então, o Dr. Still, né, que foi o pai da osteopatia, ele, na verdade, ele não ensinou técnicas, né? Ele ensinou uma filosofia, ele ensinou leis, né, sistêmicas, na qual um osteopata que se incorporam, né, com essas leis, ele vai, então, poder usar suas ferramentas de maneira adequada, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha, né, numa visão sistêmica, biológica e osteopática, a gente vai entender que o sintoma do paciente ele pode ser tratado, por exemplo, como se fosse um caracol, né? Por quê? Porque a gente tem um sintoma pontual, né, em determinado tecido, órgão, né? Porém, ao entorno daquele tecido, a gente tem estruturas que podem influenciar naquele tecido, naquela recuperação daquele programa biológico, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma dor no ombro ou na cervical, como a gente está falando, né, ao entorno disso eu tenho comunicações anatômicas acontecendo, né? Eu tenho nervos, eu tenho artérias, eu tenho músculos, eu tenho tecidos faciais, né? Então, dentro da osteopatia, nós temos algumas hierarquias de tecido, né? Então, o músculo ele é controlado pelo nervo, que é irrigado por uma artéria. Então, eu tenho que trabalhar essas estruturas, organizar, equilibrar tudo isso, achar as tensões, né? Então, a osteopatia, por exemplo, ela é uma ciência muito artesanal, né? A gente precisa, através do toque, saber os tecidos em disfunção, né? Qualquer tecido que esteja alterando o fluxo desses fluidos que chegam nesse sintoma do paciente, né? Então, por isso que a osteopatia, eu sou apaixonado nela, porque a gente consegue realmente ajudar o corpo do paciente a essa organização. Então, por isso que é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, para tratar o nosso paciente que sofre de um conflito biológico, né? Claro, a osteopatia, por exemplo, como os medicamentos, várias estratégias terapêuticas que a gente passa, né, ela tem a fase interessante que a gente pode estar passando, né? Porque entre a fase ativa do conflito e a fase inflamatória, existem recursos terapêuticos mais apropriados, né? Então, aquele paciente, por exemplo, que está numa fase de inflamatória muito grande e eu fico manipulando aquele tecido, eu posso estar atrapalhando um pouco essa recuperação. Diferente daquele tecido que já está se cicatrizando, né? Aquele sintoma mais brando, ou então aquele paciente que só dói quando movimenta, né? Então eu já sei que esse paciente está entrando em uma fase mais cicatricial, e aí as manipulações já são mais bem-vindas, né? Então a gente precisa saber a hora, o local, né, para acessar o nosso paciente, né? A gente precisa entender que cada paciente tem um programa biológico diferente, né, no seu tamanho. Então, por exemplo, o mesmo conflito que eu vivo, né, que você vive, que o Denison vive, a gente pode entender ele de forma diferente e com uma intensidade diferente, que nós chamamos de massa conflitual, né, a massa do conflito. Então, quanto maior essa massa, mais sintomas eu vou ter,
né? Por quê? Porque meu corpo ele vai ter uma fisiologia especial por mais tempo ou mais intensa. Então, por exemplo, se eu vi uma questão biológica, né, um conflito, por exemplo, de separação, né, com a esposa ou com o filho, né, eu vi uma coisa muito intensa durante anos, provavelmente a alteração fisiológica que vai acontecer ali, ela vai ser maior. E aí provavelmente eu posso ter, por exemplo, um tumor, eu posso ter algo um pouco mais extenso. Por quê? Porque aquele tecido precisou de passar por uma fisiologia especial por mais tempo, né? E o nosso corpo ele não é tão matemático, né? Eu ulcerei aqui 5 células e agora eu vou regenerar 5 células. Não, às vezes isso acontece de forma exacerbada, né? E aí entra várias doenças que a gente conhece, né? Incuráveis do ponto de vista da medicina mais clássica, por conta disso, porque são questões intransponíveis. E claro, né, a gente precisa da medicina clássica, a gente precisa de todas as ferramentas, né? O que a biologia nos traz é um novo olhar, né? Um olhar mais sistêmico, né? Às vezes utilizar uma ferramenta mais bem aplicada, né? O próprio Dr. Hammer, ele era cirurgião, então ele fazia cirurgias dele, ele retirava tumores quando né, estava ali obstruindo, né, um paciente. Então a gente precisa de todas as técnicas, todas as ferramentas, porém a gente precisa ter às vezes uma maior coerência, né, de conhecimento ali para onde aplicar elas e entender que cada sintoma ele tem, né, uma massa do conflito, como eu falei. Então, se você sofre de um sintoma por muito tempo, muito intenso, a gente tem que entender que essa massa do conflito também é muito grande. E às vezes você, para se curar, você vai precisar também de grandes movimentos na sua vida para trabalhar isso. A nova medicina germânica e a osteopatia, ela se encaixa perfeitamente tanto nas questões das leis, que ambas têm as leis específicas de cada uma, que elas se encaixam perfeitamente. E o grande detalhe é que quando a gente está abordando um paciente com dor cervical, a gente tem que integralizar todo esse sistema. Entender que às vezes um paciente está formigando o braço, eu tenho que analisar da onde que sai aquele nervo que pode estar atrapalhando aquele músculo, dando aquela sensação de parestesia, de formigamento. Eu tenho que entender que existem artérias que vão irrigar a região cervical, que vão irrigar a cabeça. Cada tipo de dor que o paciente tem, se é uma dor com dificuldade de rodar a cabeça, eu já tenho uma ideia aonde pode ser o problema. Se é uma dor onde o paciente tem dificuldade de inclinar o pescoço, eu já sei aonde pode ser o problema. Se é uma dor no fundo dos olhos, se é uma dor onde o paciente tem uma dor na nuca que vai dando a volta e vem para frente, que a gente chama de enxaqueca de Arnoux, né? Já é uma coisa diferente, já é um sintoma diferente, que tudo isso vai guiando o tratamento osteopático. Então, às vezes, a gente realiza as técnicas manuais que variam desde técnicas sutis, suave, de manipulação, de liberação de uma artéria, de um nervo, técnicas musculoesqueléticas de uma forma sutil, até técnicas mais drásticas, mais rápidas, que são as famosas técnicas que instalam ali a região cervical. Mas não é sair instalando aleatoriamente, não. A gente avalia, faz as relações anatômicas com a fisiologia, com a cinesiologia, entendendo da onde que sai aquele músculo, qual é o nervo que inerva ele, qual a artéria que supre esse tecido, para a gente realizar uma técnica pontual, para ser efetivo de fato. Porque às vezes chega um paciente, igual o Fabrício descreveu, que ele está todo inflamado, e você começa fazendo um monte de técnica, você vai gerar mais sintoma ainda no paciente. Se você avaliar, entender aonde está o problema, qual é realmente o problema desse paciente, é na rotação para o lado direito. Eu consigo executar uma técnica pontual, efetiva, e o paciente consegue aliviar imediatamente aquele sintoma. Só que o grande detalhe é que 90% dos meus pacientes de consultório, a causa nunca é só mecânica. A causa é biológica. A gente tem que trabalhar esses conflitos biológicos específicos para o paciente solucionar de forma real ou de forma virtual, que seria nessas ressignificações. Então, às vezes eu não posso. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma clínica que eu sou sócio do Fabrício e a gente não está dando certo. A gente está tendo, eu estou tendo incapacidades intelectuais, ou seja, eu tento convencer o Fabrício de fazer uma coisa, ele não quer. Eu tento convencer de outra coisa, ele não quer. E eu começo a me sentir incapaz em relação às minhas ideias. E aí eu decido terminar a sociedade. O que é isso? É uma solução biológica. Porque ou eu luto ou eu desisto da luta, que é igual aos animais. Entra no processo de luta ou fuga. Se eu continuar no processo de luta ou fuga ali constante, eu vou ter dor. Se eu entrar no processo e solucionar, a minha dor, pode acontecer logo após o estresse, mas eu vou cicatrizar aquilo ali. Então ali é uma solução, nesse exemplo, de uma forma real. Fabrício, obrigado, foi um prazer, a gente foi até aqui, tá tudo bem. Ponto. Essa é uma solução real. Como que é uma solução simbólica ou virtual, né, perceptiva? É quando eu não posso, na mesma situação, quero separar do Fabrício, terminar a sociedade, não posso.
Então, se eu não posso, eu tenho que conseguir enxergar aquilo de uma forma diferente. Entender por que eu estou cobrando tanto aquilo do Fabrício, por que a gente está discutindo tanto. Se eu consigo trabalhar um método, e na maioria das vezes eu sempre vou voltar em situações ou culturais, ou da minha infância, onde moldaram a minha percepção de fato, quando eu consigo chegar nesse ponto e entender que na verdade o Fabrício, não é com ele o meu problema, é uma situação às vezes com meu pai, que ficou mal resolvida e me gerou um certo comportamento, e às vezes toda vez que o Fabrício me contraria, aquilo me gera uma reação específica, e a gente está entrando em atrito, e às vezes aquilo é uma situação com meu pai, e eu consigo ressignificar aquilo, enxergar o meu pai de uma forma diferente, enxergar a grandeza do meu pai, resolver aquilo de fato, eu consigo melhorar o meu relacionamento com o Fabrício, e aquela sociedade que eu queria terminar, aquilo às vezes é potencializado. E às vezes nesse caso aqui, essa ressignificação faz com que a gente tenha mais sucesso ainda na nossa carreira, na nossa sociedade. Então aqui são alguns exemplos. Lógico, existem métodos específicos que a gente explica no nosso curso, né, Fabrício? Como trabalhar essas ressignificações. Mas eu sempre falo com o paciente, na maioria das vezes, se você tem a opção de solucionar de forma real, é o mais efetivo. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, eu queria te fazer um pedido. Curta esse vídeo, compartilhe, porque só assim, tanto o YouTube quanto o Facebook e o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrar isso para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, já faça sua inscrição.